Senhor, e nós colocamos diante de Ti agora, Pai, as nossas dores, as nossas expectativas, as nossas perguntas sem respostas, para que o Senhor venha, para que o Senhor estabeleça, para que o Senhor venha com cura na alma, com cura física. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Eu me coloco, Pai, como um canal aqui, para que o Teu Espírito Santo seja derramado. Por isso me usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Queridos, uma das coisas mais curiosas do nosso tempo é que nós vivemos cercados de direção. Hoje todo mundo tem um celular, sim ou não? E não só um celular, mas dentro desse celular tem um mapa, tem GPS, sim ou não? E quando nós vamos a algum lugar, e até lugares que nós já sabemos o caminho, nós colocamos o GPS no carro para que ele possa nos conduzir, para que ele possa nos mostrar o caminho, para que ele possa nos alertar a respeito de um melhor caminho, um melhor acesso. Então nós temos e somos cercados de direção, aplicativos dizendo o nosso caminho. Eu tenho um aplicativo no meu celular que mostra onde a minha filha está, para onde ela foi, aonde ela chegou. Esse aplicativo mostra até o quanto de nível de bateria tem no celular dela, e também não só no dela, mas também da pastora. Então, é muito interessante quando a gente é cercado de direção. E muitas vezes esses aplicativos a gente se acostuma e eles são muito mais que isso. Eles estão nos ensinando o que fazer da vida, de que maneira agir, para onde ir. Nós sabemos como chegar em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo nunca existiu tantas pessoas sem saber para onde estão indo na vida. Então nós sabemos como chegar no endereço, nós sabemos como chegar no restaurante, nós sabemos como chegar no aeroporto, nós sabemos nos locomover numa cidade onde a gente está chegando pela primeira vez, mas muita gente não sabe para onde a vida está indo. Muita gente não sabe qual é o propósito, qual é o caminho. E existe ainda uma coisa mais séria. Tem muita gente vivendo perto do caminho, mas não está no caminho. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: vivendo perto do caminho, mas não está no caminho. E a Bíblia nos conta a história de um homem que vivia exatamente assim. A palavra fala que ele estava à beira do caminho. A palavra fala que ele ouvia as pessoas passando, que ele ouvia o movimento da vida, que ele ouvia multidões caminhando, mas ele mesmo não conseguia caminhar junto. Então você conhece um pouquinho da história. O nome desse homem é Bartimeu, e ele foi muito conhecido como cego de Jericó. Lá em Marcos 10:46, fala que Jesus um dia estava passando por aquele lugar, e atrás de Jesus havia os discípulos, e não só os discípulos, mas também havia uma grande multidão. E a palavra fala que Bartimeu estava lá, mas ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho.
E Bartimeu, ele representa muita gente hoje. Ele representa pessoas que estão perto do movimento, que ouvem falar de um Deus que cura, de um Deus que faz, pessoas que estão próximas da fé, mas que ainda vivem sentados à beira do caminho, assistindo a vida passar, assistindo o movimento, ouvindo o movimento. Então existe uma grande diferença entre estar perto do caminho e estar no caminho. Então essa história que nós vamos mergulhar hoje, eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em Marcos 10, 46. Quem trouxe a Bíblia aí, dá uma glória a Deus. Amém. A história de Bartimeu é a história de um homem que saiu da beira do caminho e entrou no caminho de Jesus. Isso é fato que nós vamos falar aqui. Só que nós vamos ver também um homem que vivia à margem da estrada, mas que encontra o caminho da vida, que encontra algo diferente, que encontra algo que vai mudar a sua história, que vai mudar o entendimento de quem ele é. E se nós vamos aprofundar aqui no texto, nós vamos entender que não foi simplesmente algo simples ou uma cura que aconteceu, mas vai muito além disso. Então vamos lá, versículo 46, me dá retorno aqui por favor. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos. Então a palavra fala que Jesus foi para Jericó e ele estava saindo de Jericó com seus discípulos e também com uma numerosa multidão. E ali estava Bartimeu, vamos lá, versículo 46, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram, e então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Deixa aberto aí, nós vamos falar um pouquinho. Eu quero que você imagine a cena aqui: Jericó, cheia de gente, uma multidão seguindo a Jesus, e entre todas aquelas pessoas existia um homem que não consegue ver nada, que, como disse no início, não estava entre a multidão, mas estava à beira do caminho, e o nome dele, Bartimeu. Naquela época, cego não tinha profissão, não tinha recursos, não tinha inclusão social, portanto ele vivia como um mendigo, ele dependia da esmola das pessoas que passavam pelo caminho. Então, basicamente, a vida dele acontecia à margem da estrada. E a história conta que a multidão estava seguindo Jesus. E a história conta também que Bartimeu estava na saída daquela cidade, no caminho, ou na beira do caminho, sobrevivendo. Agora imagine a condição de quem está à beira do caminho.
Quem será que Bartimeu representa? Quem sabe pessoas que estão perto do movimento, que ouvem falar de Deus, mas ainda não tiveram uma transformação. Como nós vimos, ele estava cego, ele era um mendigo, ele estava parado. E isso nos revela algo grandioso. São 3 símbolos espirituais. Primeiro, cegueira. Ele não consegue discernir o futuro. Ele não conseguia ver. Ele não conseguia vislumbrar aquilo que poderia acontecer com ele futuramente. Ele vivia em mendicância, ou seja, ele era mendigo. Então ele depende de alguém. Ou melhor, depende daquilo que os outros dão. A palavra fala que ele estava parado, simboliza o quê? Paralisia. Ele não consegue avançar. E hoje nós podemos ver gente perto da igreja, perto da fé, perto do movimento de Deus, mas que ainda está à beira do caminho. Só que a palavra fala que um dia Jesus passa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus está passando. Jesus passa. No versículo 47 diz assim: ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que interessante, Bartimeu, ele não consegue ver Jesus, mas ele ouviu. E isso é poderoso, porque o milagre dele começou com uma informação. Você consegue entender isso? Começou com uma informação, alguém disse: ei, Jesus está passando. Quem sabe não era alguém que estava cutucando ele, falando assim, preocupado com a vida dele, falando assim: ei, Bartimeu, Jesus está passando. Não, ele ouve a multidão passando, ele ouve alguém caminhando, falando assim: Jesus está apontando. Quem sabe alguém que foi curado, quem sabe alguém que tinha uma palavra transformadora, quem sabe alguém que tinha boas novas para apresentar, falou assim: Jesus está passando. E Bartimeu responde, chamando Jesus de uma forma diferente, chamando Jesus como filho de Davi. Filho de Davi. Não era todo mundo que falava desse jeito sobre Jesus, presta atenção nisso, porque não era um termo comum. Chamar alguém de filho de Davi, ou reconhecer ele como filho de Davi, estava reconhecendo um título messiânico, estava enxergando ali o Salvador, o Messias. Então aquele cego, pela primeira vez, estava enxergando o que muita gente não enxergava. Os olhos dele ainda não funcionavam, mas a fé dele já conseguia enxergar o Messias, o Filho de Deus. E querido, eu não estou aqui para tocar na tua ferida, mas quem sabe as tuas dificuldades tenham te impedido de ver Jesus. Quem sabe as dores tenham obstruído a tua visão e você, quem sabe, não está conseguindo enxergar diante de tão grandes dificuldades. Quem sabe as muitas vozes criaram uma barreira para que você não enxergue o Salvador. Mas eu tenho algo para te dizer: a tua fé vai te dar a oportunidade de ver o que a maioria das pessoas não está enxergando. A tua fé
ela pode e deve te dar a oportunidade de enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui para mudar a sua realidade. Aquele homem, ele enxerga Jesus, ele chama Jesus de uma maneira diferente. Ele tem uma visão pela fé de que Jesus, sim, ele era o Salvador e o Messias. Mas o que acontece no versículo 48 é algo impressionante, porque havia ali uma multidão que tenta calar Bartimeu. A palavra diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia uma multidão falando assim: não, fica quieto, porque chegou a nossa vez. Fica quieto, porque você já está aí à beira do caminho. Nós estamos seguindo Jesus por Jericó inteira. Estamos caminhando, e agora você está querendo gritar bem na hora. E aqui tem algo profundo. Quem que estava tentando calar Bartimeu? A palavra diz que era uma multidão que seguia Jesus. E aqui eu aprendo algo impressionante, que você deve aprender também. Nem todo mundo que aparentemente diz estar perto de Jesus vai entender quem está desesperado para estar na presença dele. Vou repetir: nem todo mundo que aparentemente diz estar perto de Jesus entende quem está desesperado para estar na presença dele. Sabe, querido, quando eu me converti, quando eu tive experiências com Deus, eu não era a melhor pessoa do mundo, eu não era a pessoa mais com entendimento para estar buscando as coisas de Deus, porque eu tinha errado muito, eu tinha falhado muito em muitas coisas. Só que quando eu aceitei Jesus, a minha vida ela se transformou, e de um dia para o outro eu abandonei muitas coisas. E basicamente a minha vida era, depois do meu trabalho, eu estar na presença do Senhor, buscando a Deus, estando na igreja, estando em vigília, estando em programações, estando em um culto aqui, um culto lá, um culto, aonde tinha culto e me convidava, eu estava. Só que muita gente que estava do meu lado, que já conhecia Jesus, que já tinha um relacionamento com Jesus, muitas vezes não entendeu. Alguns chegavam e falavam: ó, cuidado, daqui a pouco vai começar a criar asa aí, você vai virar um anjo. Cuidado, hein? Cuidado para não ficar crente demais. Se uma hora você começa a adoçar muito, uma hora vai desandar. Não basta ir na igreja no domingo, não basta buscar a Deus e um lugar no outro agora, mas sempre, toda vez, cuidado, hein? Cuidado, queridos, com quem quer deixar você fora do caminho. O que nós vemos com Bartimeu é ele gritando ainda mais. Ele não quis saber quem queria calá-lo. Ele não quis saber quem estava tentando tirar ele de um possível encontro com Jesus. O detalhe é que Jesus ainda não havia curado, Jesus ainda não havia tocado, Jesus ainda não havia falado com ele, nem o visto. Mas ele queria a presença de Jesus. Você consegue entender esse movimento da fé? Enquanto alguns queriam diminuir a sua voz, ele bradava:
filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto alguns diziam: ei, a sua dor é insignificante, porque você já vive à beira do caminho, você não precisa, você já tem a sua vida aí, não tem mais o que se faz por você, porque não tem o que mudar na tua vida, você é um cego mesmo, o teu destino é viver à beira da cidade, à beira do caminho, sem que alguém faça algo por você, porque afinal de contas você não consegue nem enxergar. Então pare de gritar. Então, enquanto diziam que o suor dele, que a dor dele era insignificante, ele gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu aprendo aqui, querido, quando a nossa fé é verdadeira, ela não fica silenciosa diante de uma oposição. Quando a nossa fé é verdadeira, nós não tem o que nos faça calar. Não tem aquilo que vai nos fazer parar de avançar naquilo que nós nos propomos a fazer por Jesus. Então ele grita, então ele fala assim: ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto a multidão passava, essa multidão repreendia, essa multidão tentava calar, e chegou no momento em que Jesus para. Jesus para, ele escuta aquela voz, ele fala assim: tem alguém me chamando aqui. Ele para e fala assim: ei, manda chamar esse homem. Versículo 49. Olha que interessante, aquele homem se manifesta tanto que Jesus para. Agora tenta imaginar uma multidão andando, barulho, movimento, mas um grito de fé faz Jesus parar. E aqui eu aprendo mais uma coisa na minha caminhada de fé. As multidões, elas podem seguir Jesus, mas é a fé que faz Jesus parar. Você consegue entender isso? Meu irmão, que eu conheço de crente que fala que é crente, que no louvor chora, que escuta a pregação todos os dias, que fala de Jesus, que incentiva os outros a ir para a igreja, mas que no seu dia a dia é amargurado, não consegue perdoar, não consegue falar bem de alguém, não usa sua boca para profetizar coisas boas para aquele que está fazendo mal. E qual a resposta disso? Alguém sem fé, alguém que não entendeu que Jesus, ele se movimenta por fé, que Jesus, ele para quando alguém está ali clamando com fé, para que ele venha agir. Alguém que não entendeu quem é Jesus e como ele age, que é por meio da fé, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É alguém que não tem temor, é alguém que é como multidão, quer seguir os passos, quer ouvir sobre, quer ver as maravilhas, quer ver o milagre, quer participar do milagre, contudo, não tem fé para chamar a atenção de Jesus. O que fez Jesus parar foi um coração com sede e fome dele. Foi alguém que, mesmo em meio às dificuldades, às margens do caminho, sem perspectiva de uma mudança, porque ele dependia de alguém para se locomover, ele dependia de alguém para comer, ele dependia de alguém para levá-lo a algum lugar. Alguém sem perspectiva enche o coração de fé e grita: tem compaixão de mim, Senhor. É mais ou menos quando nós estamos sedentos por Deus, e mesmo em meio às nossas falhas, nós clamamos a Deus e reconhecemos: Senhor, aqui
Tem alguém que não enxerga, tem alguém que é falho, tem alguém que depende de coisas externas, mas tem compaixão de mim. É aí que Jesus para. E não só para, mas Ele te chama, da mesma maneira que chamou Bartimeu. E quando Ele chama, é para mudar a condição daquele homem. A primeira coisa que Ele faz quando é chamado, a palavra diz que Ele arranca a sua capa. Versículo 50. A palavra diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Agora olha que interessante, por que o texto dá essa conotação? Por que Marcos ele coloca isso? Por que ele coloca aí, lançando de si a sua capa? Capa naquele tempo, provavelmente usado por um mendigo, simbolizava uma proteção, quem sabe no frio. Simbolizava um instrumento que ele carregava ali, para que ele pudesse deitar, e significava também uma identidade social. E o surpreendente é que quando Jesus o chama, ele abandona aquilo que representava quem ele era. Ele abandona aquela capa. E presta atenção, antes do milagre acontecer, ele abandona aquela condição, ele abandona aquela capa. E isso se chama fé. Se nós queremos mudança de vida, se a gente quer uma cura interior, se a gente quer uma transformação, se a gente quer viver algo que não vivemos ainda, algumas coisas elas precisam ser deixadas para que o milagre aconteça. Você consegue entender isso? Quem sabe havia uma multidão ali querendo uma cura, assim como Bartimeu estava querendo uma transformação. Quem sabe algumas pessoas foram transformadas ali naquele caminho. Mas o que chama a atenção de Jesus, o que chama a atenção de nós, lendo esse texto, é aquele homem se levantando, deixando a sua capa, para ir até a presença de Jesus. Queridos, se nós não deixarmos as coisas que nos fazem sofrer, que nos fazem pecar, que nos fazem errar todos os dias, que nos fazem cair na mesmice todos os dias. Quanta gente repudiando o pecado, mas quando você vê, você está ali fazendo esse pecado, e aquilo vira um pecado de estimação. Quantas vezes que você quer abraçar alguém para falar uma palavra de amor, mas você é vencido pelo medo. Aquele cego, ele fala assim: eu estou nessa condição, mas eu sei que o Messias está passando aqui, e se Ele me chamou, é para que eu seja transformado. Não é para que eu carregue essa condição. Não é para que eu chore na frente dele e fale assim: Senhor, olha a minha condição, olha como eu estou, olha o meu estado, eu preciso de um banho, eu preciso aqui de um alimento, eu preciso aqui de uma transformação. Não, nós vemos aquele homem arrancando a sua capa, deixando naquele lugar. A palavra fala que ele salta e ele vai para frente. Eu não sei de que maneira ele fez, eu não consigo imaginar de que maneira ele fez, mas ele abandona tudo aquilo que fazia ele ficar deitado à beira do caminho, com as pessoas repreendendo, para que ele viesse estar na presença de Deus. E querido, quando você está realmente disposto a deixar a sua condição atual, esse é o primeiro passo para a mudança de vida. Quando você escolhe: eu não vou mais fazer isso.
Se antes eu falava dessa maneira com alguém, se antes os meus pensamentos a respeito de pessoas era esse que me fazia falar, que me fazia a trazer palavras de mortificação, a partir de hoje eu deixo essa condição e da minha boca só vai sair palavras de vida. Se tem atitudes que eu não gosto, que fazem o meu casamento ficar conturbado, a primeira coisa que eu vou deixar é essa condição, para que o meu casamento, para que o meu trabalho, para que as minhas coisas, para que o meu ministério seja transformado. Você consegue entender isso? Muitas vezes nós ficamos reclamando da nossa condição, o meu casamento, o meu trabalho, o meu ministério, a minha escala, isso, aquilo, meu Jesus. E o que Deus está esperando de nós é uma mudança de vida, é uma mudança de entendimento, é uma transformação de mente, assim como diz lá em Romanos 12:2. Se eu fazia isso, eu não faço mais. Detalhe, o milagre não tinha acontecido. Aqui nessa altura da história a gente não sabe, e nem Jesus sabe, ninguém estava sabendo aquilo que o mendigo cego Bartimeu ia pedir. Só que ele entende, para que algo aconteça na vida dele, para que ele esteja diante de Deus com fé, é necessário deixar aquilo que comprometeu a sua vida durante anos. Você está comigo? Agora, qual a pergunta de Jesus? Versículo 51. O que ele pergunta ali, gente? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... E você quer que eu faça? Parece óbvio. Mas Jesus, ele queria saber o desejo dele. Mas o que isso revela para nós? Revela que milagre, ele não é automático. Existe algo poderoso em expressar fé. Bartimeu fala assim, que eu possa voltar a ver. Fala assim, que eu possa voltar a ver. Olha que interessante. Ele não diz, me faça ver. Ele diz, que eu volte a ver. Por que isso, pastor? Porque talvez Bartimeu nem sempre foi cego. Talvez houve um tempo de sua vida que ele via. E aqui eu posso entrar uma outra via da história que vai falar que ele era filho de Timeu. Timeu era um soldado de Roma, mas eu não quero entrar nisso agora, eu já preguei sobre isso aqui. Quem sabe seus olhos foram perfurados com uma sentença sobre o seu pai. Mas aqui eu quero entrar nessa condição. Talvez havia um tempo que ele via, talvez que ele caminhava, talvez que ele tinha direção, mas em algum momento da sua vida ele perde essa visão. Então a expressão que eu volte a ver, se você for pegar no original, lá no grego, a palavra fala que eu recupere a visão. E querido, essa história está muito ligada às nossas vidas. Há muitas pessoas que já tiveram uma visão espiritual. Há muitas pessoas que já caminharam com Deus. Há muitas pessoas que já tiveram direção. Mas em algum momento da vida, frustrações, quem sabe o pecado, quem sabe feridas, quem sabe decepções apagaram essa visão.
apagaram a visão. Mas agora, essa pessoa está viva, mas parada no caminho. Essa pessoa está em meio à multidão, mas está parada, não consegue enxergar, não consegue ver. E o maior perigo de uma vida espiritual é você nunca ter visto. Vou melhorar, não é nunca ter visto, mas ter perdido a visão. Sabe, quando você via coisas espirituais, quando você via pessoas, Deus falava com você, você ia lá, profetizava, você de alguma maneira contribuía para o reino, para que pessoas ficassem transformadas, pessoas ao qual você via e falava assim: vem comigo para a igreja, que você vai sentir algo diferente, não importa quem vai pregar, não importa quem vai cantar, só sei que Jesus, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer entrar na sua vida. Mas hoje essas pessoas perdem a visão e ficam à beira do caminho. Quando Bartimeu encontra Jesus, ele descobre algo poderoso. Jesus não apenas dá a visão para ele, mas restaura a visão que um dia foi perdida. Você está comigo? Então, se as dificuldades ou as dores da vida, elas tiraram essa visão, Jesus estava ali para devolvê-la a Bartimeu. E querido, se em alguma maneira a tua visão está coibida, quem sabe foi arrancada a sua visão, quem sabe você não está enxergando como antes, Jesus está aqui para devolver essa visão para você. Amém. Agora, qual é o maior milagre? Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Olha que interessante, ele fala: a tua fé te salvou. Mas o mais poderoso do versículo é que a palavra diz que ele estava seguindo Jesus estrada fora. Então aqui está a transformação completa. No início Bartimeu estava à beira do caminho, agora no final ele se torna um discípulo de Jesus e estava seguindo pelo caminho. O maior milagre não foi ele voltar a ver, mas foi voltar à sua essência e seguir Jesus. Jesus não parou apenas para curar Bartimeu, mas ele parou para tirar um homem da beira do caminho e colocá-lo no caminho. Quem encontra Jesus na beira do caminho nunca permanece fora do caminho. Curioso aqui também nessa história é que Jesus não diz apenas: ei, a tua fé te curou, mas ele afirma: a tua fé te salvou. Você consegue entender isso? Ele poderia ter falado: ei, Bartimeu, a tua fé te curou, mas ele vai além disso e fala assim: a tua fé te salvou. Então o milagre não foi apenas na visão ou nos olhos de Bartimeu, mas foi uma restauração espiritual, uma restauração de identidade, uma restauração de destino. Então nós vemos no início um homem cego, mendigo, à beira do caminho, e no final a gente está vendo um homem enxergando, salvo, e o melhor de tudo, seguindo Jesus. Então, além de começar a ver, ele se torna um discípulo. Então muita gente passa por esse texto despercebido. Quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, ele está falando assim: eu não estou vendo alguém fisicamente, mas eu estou conseguindo enxergar espiritualmente quem você é, Jesus. Por isso que Jesus fala: a tua fé te salvou.
Não tinha a ver com uma cura física, mas tinha a ver com uma restauração espiritual. Quem sabe o próprio Bartimeu pensava apenas em olhos novos, mas Jesus estava querendo dar vida nova. Para que Jesus fazia milagres? Semana passada falamos da multiplicação de pães aqui. Por quê? Para que as pessoas entendessem que Ele era o pão da vida, que Ele queria alimentar, que Ele queria transformar. Por que o Senhor quer fazer milagre na tua vida? Ele quer te curar. Por que Ele quer transformar a tua história? Por que Ele quer mudar a tua vida profissional? Por que Ele quer mudar a tua vida financeira? Por que Ele quer mudar a história do teu casamento? Simplesmente para que você comece a caminhar seguindo a Ele como um verdadeiro discípulo de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então o maior milagre não foi ver Bartimeu abrindo os olhos, mas foi encontrar o caminho. Jesus, Ele não abre apenas os olhos de Bartimeu, Ele abre o destino dele, e é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer mudar o nosso destino. Ele está querendo falar assim: ei, eu quero restaurar aquilo que quem sabe te fez sofrer todos esses anos, todos esses meses, todos esses dias. Mas eu não quero simplesmente te curar, eu quero te salvar. Eu quero te dar um destino. Eu quero mudar a tua história. Eu quero fazer com que você entenda que viver como um discípulo de Jesus não é simplesmente ser um espectador, não é ser a multidão que caminha pelo caminho e muitas vezes quer abafar quem está com sede e fome de Jesus, mas eu quero que você me siga. Você está aqui. Se você pegar a história logo depois que isso acontece, esse foi o último milagre de Jesus, antes da crucificação. A palavra fala que Bartimeu, ele começa a seguir Jesus pelo caminho. Contudo, como discípulo, ele vê tudo. Ele vê a crucificação, ele vê as dores de Jesus, ele vê a igreja sendo formada. Ah, pastor, como que você pode afirmar isso? Porque Marcos está falando assim: existia um cego chamado Bartimeu, que é filho de Timeu. Então o autor, ele está relatando na história que existia alguém que mudou a sua vida e começou a seguir Jesus. Ele está reconhecendo e escrevendo aqui: existe alguém, existe um irmão da nossa igreja, que a história dele começou lá, antes da crucificação. E agora estou escrevendo a história sobre ele, e eu sei quem é esse cego, eu sei quem é esse homem que estava à beira do caminho. Eu consegui conversar com ele, eu consegui ver a história dele. A palavra está dizendo: ei, eu sei quem é esse homem. Não é apenas um cego, porque nós vemos várias vezes no relato da história a palavra falando de um cego que foi curado, de um paralítico que foi curado, de uma mulher com fluxo de sangue. Nós vemos muitas pessoas que foram tocadas, mas que não tiveram o nome registrado. Bartimeu teve o nome registrado porque ele foi um dos discípulos que caminharam com Jesus, e caminharam com Jesus e com a igreja após a crucificação. Vocês estão aqui, gente? O que eu estou querendo dizer para você é que existe um homem que foi tocado, não só com uma cura, mas ele foi salvo. E o seu nome foi conhecido e registrado, e nós estamos falando hoje sobre ele, porque ele é um discípulo, ele se tornou um discípulo. Ele foi alguém que falou assim: ei,
Existem mazelas na minha vida, existem dores, mas hoje eu escolho deixar essa capa. Eu escolho deixar tudo aquilo que me aflige. Antes eu tinha visão, antes eu até conseguia enxergar, mas eu perdi a minha visão. E quando eu perdi essa visão, eu fiquei dependente. Eu vivi à beira do caminho, eu vivi na mendicância, eu vivi em tudo quanto é coisa, eu só ouvia. Eu tentei me expressar. Quando eu encontrei o Salvador, quando eu encontrei Messias, eu gritei e tentaram me calar. A multidão tentou fazer com que eu parasse. Mas mesmo assim eu não dei ouvidos, porque eu queria ver. Eu não dei ouvidos porque eu queria ser transformado. E quando Ele me chamou, quando Ele me chamou, eu não quis saber da minha história. Eu não quis saber se era a capa que alguém tinha me dado, não quis saber se ia acontecer a cura ou não comigo, eu não quis saber se haveria algo que não ia me agradar, mas eu queria estar na frente de Jesus. Você está aqui? Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você hoje. A cegueira não tem a ver com uma condição. A cegueira não tem a ver com olhos que não conseguem enxergar, mas tem a ver com ouvidos que não conseguem ouvir que Ele está vindo, que Ele está aqui, que Ele está passando. Sabe, quando nós entendemos, nós escutamos sobre Jesus, nós sabemos que Ele é bom e que ao mesmo tempo isso não move o coração, isso está revelando a cegueira dos nossos olhos. Sabe, quando nós ouvimos sobre Jesus, ouvimos que Ele quer transformar, ouvimos que Ele tem uma obra na nossa vida, que Ele quer nos usar para transformação, que Ele quer criar um ambiente diferente na nossa casa, no nosso relacionamento, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com alguém do nosso trabalho, e muitas vezes a gente não escuta isso, a gente está falando assim: eu não estou querendo enxergar. A cegueira tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos, ou com aquilo que a gente não quer ouvir, do que muitas vezes com aquilo que a gente está querendo ver. Quantas pessoas aqui têm chamados incríveis? Quantas pessoas aqui foram tocadas sobrenaturalmente por Deus? Quantas pessoas aqui foram libertas? O Senhor derramou dons, talentos, o Senhor deu palavras, o Senhor fez quantas coisas. Mas sabe, à medida do tempo foi passando. Quem sabe você escutou coisas, quem sabe você viu coisas, quem sabe você sofreu coisas, quem sabe você passou por coisas, e isso foi fazendo com que seus olhos fossem obstruídos, ao ponto de você falar assim: eu até consigo enxergar que tem um Jesus, mas eu estou aqui à beira do caminho, eu até posso escutar uma multidão falando sobre Ele, eu posso até escutar alguém falando sobre o Salvador, mas eu não consigo ter a revelação que esse é o Filho de Davi, que esse é alguém que pode transformar a minha vida, a minha casa, a minha essência como pessoa, e a partir disso, se eu escutar aquilo que Ele está falando, eu poderei ver, eu poderei estar na presença dEle. Isso tem a ver com deixar aquilo que te pertence, deixar as suas dores de lado, deixar a tua condição, deixar aquilo que falaram quem você era, para se tornar quem Ele te chamou para ser, que é ser um discípulo. A vida dele foi transformada porque ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, ele estava a 25 quilômetros de Jerusalém, ele estava naquela estrada, ele entra, ele fala assim: ei,
Pega uma jumenta, coloca num determinado lugar, eu vou subir nessa jumenta, eu vou passar. E essa passagem foi conhecida como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, representando um rei, representando alguém que transformaria de uma vez por todas a nação. Quem estava lá? Bartimeu. Bartimeu estava chegando esse Jesus entrar, falando assim: eu fui transformado, eu consigo ver, eu consigo ouvir, e não só venho ouvir, eu sigo esse Jesus. O meu nome está registrado ali, porque eu gastei a minha vida, para entregar a minha vida pelas obras do Evangelho, para anunciar Jesus, para falar aos outros o quão Jesus é bom. Então, aquilo que eu sinto não serve mais para nada. Se eu tenho raiva de você, hoje eu deixo de ter. Se eu tenho problemas com tal pessoa, hoje eu deixo de ter, porque eu deixo essa condição, eu deixo essa vida, eu saio da beira do caminho e começo a ser um discípulo amado de Jesus, porque Ele transformou a minha vida. O que o Senhor está esperando de você, meu irmão, minha irmã, é esse entendimento, falando assim: ei, eu vou sair dessa condição, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou sair dessa condição. Eu deixo de lado, eu deixo para lá. Ei, eu não quero saber se está certo, eu não quero saber se eu tenho razão. A única coisa que eu quero estar é na presença de Jesus. E não só na tua presença, mas eu vou te seguir, Jesus. O Senhor vai passar pela via gloriosa. Todo mundo vai te ver naquele tempo e vão te crucificar, mas eu vou estar ali, eu vou te seguir. Eu vou ser um daqueles que vai seguir, que vai constituir a tua igreja, mas eu quero ser um discípulo de fato. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Sabe o que é isso? Transformação. Se a vida dele estava parada, se a vida dele era ficar à beira do caminho, deitado, vou sentar, porque ficar deitado vai ser escandaloso demais. Mas se a vida dele era ficar ali, esperando, sabe o que isso significa, igreja? Eu falo assim: ei, um dia eu já enxerguei, um dia eu já vislumbrei, mas hoje eu fico aqui dependendo de alguém, eu fico aqui dependendo de uma oração, eu fico aqui dependendo de algo, eu fico dependendo de uma pessoa, e se ninguém me tirar dessa condição, eu falo mal, eu arrebento com a vida. Se alguém não me tirar dessa condição, eu não quero nem saber. O que me importa é as minhas poucas moedas que eu vou receber. O que me importa é a capa para eu dormir, a capa para eu me proteger, ou seja, eu não saio dessa condição. E a minha vida continua a mesma. Quando Jesus passa em meio à multidão, eu até dou oi, eu até aceno. Mas a minha condição é essa. A minha condição é essa. Eu não quero transformação. Eu quero ficar à beira do caminho. Eu quero ficar sentado aqui. Essa é a minha condição. Quando você fala assim, você está falando assim: eu não quero mudar de vida. Eu sei que eu tenho palavras, mas eu prefiro falar aquilo que o meu coração está cheio. Eu prefiro ter atitudes que o mundo revela que eu tenho. Eu prefiro ser uma pessoa amarga. Eu prefiro ser uma pessoa que vive à base de remédios. Eu prefiro ser uma pessoa às portas de viver uma depressão, do que dar um grito de vida, de dar um grito falando assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca a minha vida. Eu quero ter um encontro contigo. Então eu quero orar com você hoje. Nós vamos adorar a Deus. E quem sabe você precisa mudar a história da sua vida. O Senhor te chamou, você tem uma palavra. O Senhor te fez. E o que Ele quer, Ele é um filho primeiramente. Ele quer um discípulo que caminhe pelo caminho. Ele quer alguém que seja transformado dia após dia. Alguém que fala assim: eu estou largando hoje essa condição.
Eu quero dar um grito falando: filho de Davi, tem compaixão. Filho de Davi, transforma a minha vida. Filho de Davi, não importa se eu estou aqui em meia multidão, não importa se ninguém sabe o meu pecado, não importa se ninguém reconhece a minha dor, não importa se aquilo que eu estou vivendo ninguém consegue enxergar, mas eu estou aqui, tem compaixão de mim. O que Jesus quer fazer é parar e falar: vem até mim, filho, vem até mim, filha, vem que eu vou te curar. E não só te curar, mas eu quero fazer como o Bartimeu, eu quero te salvar. A sua vida não vai ser mais a mesma. Eu quero transformar a tua condição de alguém dependente, de alguém esperando esmolas, para alguém que é um discípulo, para alguém que experimenta da minha salvação. Então, se você é esse, apaga as luzes. Se você é esse, se você é essa, hoje o Senhor está te chamando. Se você é esse nessa condição, se você é essa nessa condição, sai do teu lugar com uma forma de dizer: Senhor, tem compaixão de mim, e vem aqui. Eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a sua vida.